Excelente. Aqui, um artigo de espectador da Grã-Bretanha revela um intrigante plano de divulgação oficial apoiado pelo establishment científico britânico, que anuncia a descoberta de vida extraterrestre em exoplanetas, antes de revelar que os ETs estão visitando a Terra. O autor escreve: o suposto plano de divulgação é assim: primeiro, os poderes constituídos dir-nos-ão casualmente que um planeta a 1 bilhão de quilômetros de distância provavelmente abriga alguns insetos nas nuvens, ou seja, algo profundo, mas não ameaçador. Quando nos acostumarmos com isso, seremos informados de que encontraremos uma assinatura tecnológica, indicando vida inteligente, não extraterrestre, talvez transmitindo ondas de rádio ou enviando sondas, o que é preocupante, mas nós lidamos com os micróbios, com os micróbios. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês lembram que há pouco, quem acompanha o canal, que um astronauta britânico falou que muito provavelmente o telescópio James Webb já identificou bioassinaturas e isso seria divulgado agora no ano de 2024. Então ele acredita que a priori serão micróbios, depois seres inteligentes, para que as pessoas possam se adaptar. É um condicionamento psicológico para que a humanidade possa se adaptar para esse grande encontro. Finalmente, seremos informados de que a inteligência não humana, ou seja, extraterrestre, anda entre nós, e já faz algum tempo. Olha, os seres extraterrestres existem bases fixas aqui, já estão infiltrados na nossa sociedade há muito tempo, o que é profundamente ameaçador. Mas visto que nós habituamos aos insetos espaciais, e depois aos sinais de rádios espaciais, aliás, esses sinais de rádio estão aparecendo a todo instante, quem acompanha o canal sabe muito bem, que importa se nós temos seres espaciais na Terra? Não faz diferença nenhuma. Acabamos de descobrir alienígenas, pelo Dr. Michael Salla. Então, a questão do telescópio James Webb, de bioassinaturas, tudo isto é uma preparação psicológica para que a humanidade possa ser receptiva à informação, primeiro, a priori, que não estamos sozinhos no universo, e depois para um contato aberto. É bem interessante. E, obviamente, isso está acontecendo e é perfeitamente observável. Como eu havia dito para vocês, acabamos de descobrir vida alienígena. Aqui está. Vamos resgatar informação já antiga, que é o astronauta britânico, o Tim Pike. Está aqui ele falou exatamente isso. No ano 2024 nós vamos detectar bioassinaturas. Então esse seria o primeiro passo para a divulgação de vida extraterrestre. Nuvens roxas sobre Vancouver, Canadá. Lembrei da Thaís agora. A Thaís que está residindo no Canadá. Doutora Cristina Kane, dirigido ao norte de 99 em direção a Vancouver, a partir da fronteira com os Estados Unidos, nunca vi uma nuvem tão vibrante em fúcsia antes. E é de fato, meus amigos, você não vê isso todos os dias. Vamos convir aqui, extraordinário. O interessante é o seguinte, ninguém pode dizer que isso aqui é uma aurora boreal, porque simplesmente é uma luz rosada, isolada, no meio das nuvens. Isso eu nunca vi antes. Eu já vi o céu inteiro, por inteiro, vermelho ou rosado. Eles dizem que isso é efeito da aurora boreal, que está cada vez mais próxima, ou seja, cada vez saindo se deslocando dos polos, da direção dos polos, e para os países como Canadá, Europa. Então isso é visto tranquilamente, mas isso aqui com certeza é algo diferenciado, deve ser outra coisa. Para mim, parece muito um portal se abrindo, já esta interação, essa transferência energética entre densidades. Então, para mim, isso aqui já é um estado de metamorfose mesmo, operante, do planeta Terra. As revelações de Dolores Cannon e a jornada oculta da humanidade. Vamos linkar isso com a informação aqui da nossa queridíssima Dolores Cannon, já falecida, autora de vários livros. Ela tinha uma técnica de hipnose que ela desenvolveu, aonde ela chegava não só nas vidas passadas, mas também na origem galáctica das pessoas. Então, trabalho realmente pioneiro da Dolores Cannon. De acordo com as explorações hipnóticas de Cannon, essas entidades extraterrestres afirmam que ocorrerá uma revelação completa de sua presença e de seu papel na nossa evolução.
tanto tecnológica quanto espiritual. No entanto, essa revelação depende de uma aceitação mais ampla e de uma mente aberta por parte da humanidade. É um processo gradual que exige uma mudança na consciência global. Curiosamente, os recentes desenvolvimentos na legislação sobre os OVNIs e o número crescente de denunciantes, como o David Grush, por exemplo, parece sugerir a verdade das descobertas da Dolores Cannon. Essas revelações, embora ainda envoltas em segredo oficial e ceticismo, e com as narrativas escritas pelos súditos de Cannon, ele sugere uma preparação lenta, mas constante para uma revelação mais ampla sobre o nosso lugar no cosmos e nossa interação com inteligências não humanas. Espetacular, exatamente isso que está acontecendo. E hoje, isso é um fato, meus amigos, as pessoas estão mais receptivas para a pauta OVNI, como nunca antes na história. Então a humanidade, de fato, está muito mais preparada hoje, em 2024, que esteve, por exemplo, na década de 90, na década de 80, nos anos 2000. Então, eu acredito, e tudo indica isso vai acontecer muito em breve. E provavelmente nós teremos um avanço significativo nessa direção neste ano já de 2024. Se não, o encerramento e o desfecho de tudo isso. Então, tudo isso já está sendo construído diante dos nossos olhos. Avi Loeb critica, daqui o grande Avi Loeb que esteve há pouco em Papua Nova Guiné, onde ele foi recuperar microesferas que seriam de origem interestelar, de origem alienígena. Avi Loeb critica Stephen Hawking, e também ele que detectou o Oumuamua em 2017, o explorador em havaiano. Avi Loeb critica Stephen Hawking por fomentar um medo sobre a vida extraterrestre. Falando a GB News America, Avi Loeb atacou a promoção do medo de pessoas como Stephen Hawking sobre o assunto. O especialista de Harvard atacou os espalhadores de medo, que sugerem que qualquer forma de alienígena provavelmente representará uma ameaça significativa para a raça humana. Loeb afirmou: discordo totalmente da visão que introduz o medo nesse contexto. Stephen Hawking estava defendendo que deveríamos ter muito cuidado com qualquer contato ou transmissão de sinais. Eu não vejo dessa forma, segundo o Avi Loeb. Então, o Stephen Hawking, ele escreveu, já falecido também, né? O Stephen Hawking, tá? Ok? Esse que é falecido. O Avi Loeb está muito bem vivo, né? E operante. Ele falava mesmo que era muito ruim tentar contatar extraterrestres porque eles poderiam nos exterminar ou tentar invadir a Terra. O Avi Loeb tem uma visão totalmente diferente. Não creio que representemos uma ameaça para eles, porque estamos no início da nossa evolução tecnológica. Apenas um século de ciência moderna. Espetacular. Eles provavelmente estão mais avançados do que nós e poderíamos aprender com eles. Vejo isso de uma forma positiva. Vejo isso como uma oportunidade para melhorarmos, para valorizarmos que há tantos mundos por aí. Alguns pequeninos, mais inteligentes, podem estar em nosso bloco cósmico, com os quais podemos aprender. Ele disse: o governo monitora o céu para fins de segurança nacional, enquanto os cientistas e os astrônomos, por exemplo, olham para a pequena região do céu em fontes de luz muito distantes, que é um erro. Segundo ele, os cientistas e os astrônomos têm que se deter mais na questão ufológica. Se algo sobrevoa, os astrônomos ignoram. Se há algo lá, e o governo, o primeiro a notar. Então esse quadro tem que ser alterado.